Bem-vindos de volta a mais uma aula dos Bruxões da Redação. Estamos de volta essa semana com uma aula sobre norma culta. Quais são os erros mais comuns de norma culta? Vamos lá? Bom, para começar, eu queria relembrar o que é norma culta. Qual é o conceito de norma culta? Norma culta é aquela que a gente usa em situações de formalidade, em situações em que a gente precisa tomar cuidado com a escolha das palavras, com a construção das frases, com a composição, por exemplo, dos plurais. Então, a norma culta é aquela forma de comunicação, oral ou escrita, que exige uma maior adequação às regras gramaticais, que faz com que a gente precise se atentar um pouco mais às nossas escolhas. Além disso, a norma culta também, ela privilegia que a gente use estruturas sintáticas um pouco mais complexas. No caso da escrita, quando a gente faz inversões, quando a gente coloca, por exemplo, o advérbio no começo da frase e não no final, ou quando a gente inverte orações, coloca a oração subordinada na frente da oração principal, ou a oração coordenada na frente da oração principal, fazendo inversões e demonstrando domínio e propriedade no uso da língua, certo? A norma culta é aquela que é aprendida ao longo dos anos escolares. É claro que outras modalidades linguísticas também são ensinadas na escola. A gente aprende sobre variedade linguística, preconceito linguístico, os diversos tipos de sotaque, as diversas modalidades que a gente tem dentro do português. Mas quando a gente está falando de norma culta, a gente está falando de uma modalidade específica que segue o máximo possível, né? Não é nem sempre, por exemplo, na comunicação oral a gente consegue seguir todas as regras gramaticais à risca, mas é aquela linguagem, seja na comunicação oral, seja na comunicação escrita, que a gente busca uma maior adequação à gramática, certo? Seguindo, então, agora que a gente sabe no que se trata a norma culta, a competência do Enem que avalia a norma culta é a competência número 1. Se você não lembra, lá nas primeiras aulas do curso, o professor Valdir explicou um pouco mais sobre as competências do Enem, qual critério, o que cada critério avalia, quais são os 5 critérios do Enem. Aqui tem uma tabelinha lá do Manual do Candidato de 2023, que tem as 5 competências e a especificação de cada uma delas. Eu não vou me ater as competências 2, 3, 4 e 5, a gente vai falar só da competência 1. O que está escrito na competência 1? A competência 1 diz que é necessário demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aline, existe uma modalidade escrita informal? A gente se comunica, por exemplo, através das redes sociais e não necessariamente a gente usa uma modalidade escrita formal nas redes sociais. Então, sim, existe uma modalidade escrita formal, uma modalidade escrita informal, uma modalidade escrita que está de acordo com a gramática e uma que não está de acordo com a gramática. A gente não vai falar aqui de correto, incorreto, certo, errado, uma é melhor que a outra, enfim, não vou entrar no mérito dessa questão. Aqui a gente está falando da modalidade que o Enem exige que a gente utilize na hora da escrita da nossa redação, ok? Então, o critério que avalia a norma culta é o primeiro critério. E o que esse critério, então, avalia, né? O que a competência 1 do Enem vai avaliar no seu texto? Primeiro, a escrita correta das palavras. Essa correção na escrita vai verificar se a acentuação está correta, se há acentuação, se a ortografia está correta, se você sabe as regras da nova ortografia, o uso do hífen, quando é necessário colocar hífen ou não, enfim, o emprego de letras maiúsculas e minúsculas, nomes próprios, por exemplo, exigem que se use letra maiúscula e, eventualmente, você pode colocar lá um nome de uma instituição, por exemplo, que é um nome próprio com letra minúscula. Então, isso entra dentro da norma culta. E também a separação silábica, translineação, que é quando você precisa cortar a palavra lá no fim da linha e colocar um pedacinho dela na linha de baixo. Então, a correta divisão silábica. Além disso,
algumas outras regras gramaticais também são avaliadas na competência 1. A regência verbal e nominal, a concordância, ou seja, ver quais palavras exigem ou não preposição, qual é a preposição correta que deve ser usada, se o sujeito está no singular, o complemento, o predicado precisa também estar no singular, enfim, o verbo precisa estar no singular, os tempos e modos verbais, então, se você está mantendo ali a apresentação de um repertório no passado, os verbos todos equilibrados e fazendo uma construção em que você não varie, né? Vai para o passado, volta para o presente, diversifica o uso dos verbos, não, precisa de um alinhamento. A parte de pontuação, então, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto final. Todos esses recursos são avaliados em C1. Além disso, o paralelismo sintático, o equilíbrio entre as construções sintáticas da sua frase e o emprego de pronomes e o uso da crase, que fala também sobre regência e acentuação. Além disso, o registro que a gente escolhe usar. Por que é importante pensar no registro? Porque existem palavras que muitas vezes, né, são palavras que de fato fazem parte do vocabulário oficial da língua portuguesa, são palavras que existem então no dicionário, mas não são palavras necessariamente formais. A gente, quando vai escrever a nossa redação, a gente coloca lá que a população do Brasil enfrenta obstáculos para o acesso à alimentação saudável. A gente não coloca que a galera enfrenta obstáculos no acesso à alimentação saudável, embora galera seja uma palavra que existe dentro do vocabulário oficial da língua portuguesa. Então, a escolha do registro, quais são as palavras que você vai utilizar para construir o seu texto, essas palavras precisam ser formais, né? Além de tudo, precisam também que elas sejam usadas corretamente. Então, não usar uma palavra com um sentido errado, ou uma palavra que não cabe, inadequada, pejorativa, certo? Por fim, a gente precisa pensar também na adequação vocabular no sentido de diversidade. Então, a norma culta, ela, quando a gente está se atentando às regras gramaticais, a gente precisa pensar em uma diversidade de vocabulário também. Embora a repetição de palavras não seja avaliada em C1, aqui C1 vai avaliar o seu repertório, né? Então, essas palavras também é importante que se busque uma diversidade de vocabulário para oferecer o sentido que você quer falar, que funcionem dentro do tema, que estejam gramaticalmente corretas, grafadas e que sejam formais, ok? Eu vou passar por cada um desses 4 tópicos, enumerando para vocês quais são os erros mais frequentes de norma culta, quais são os erros que a gente mais vê quando está corrigindo lá as redações de vocês. Alguns erros, pode ser que você diga, nossa, esse erro eu nunca cometi, ou esse erro não é um erro comum, mas sim, são erros que muitas vezes passam quando a gente está fazendo uma revisão do nosso próprio texto, você acaba não verificando, então vale a pena observar aí nas suas redações anteriores se você comete ou já cometeu algum desses erros e parar para que você alcance lá os 200 pontos e a nota de excelência em C1. Vamos começar falando sobre escrita correta, acentuação, ortografia, hífen, uso de maiúsculas e minúsculas e separação silábica e translineação. Coloquei aqui vários exemplos de palavras que são erroneamente utilizadas no texto. Por exemplo, a gente tem ali a palavra consciência, que tem o acento circunflexo. Muitas vezes essa palavra ela tem erro tanto na parte de acentuação, de não ter o acento, ou muitas vezes os alunos esquecem do S e escreve consciência sem o SC, só com o C. A grafia correta dessa palavra já implica aí um erro de norma culta. Além disso, em relação ao uso do hífen, palavras que têm elemento de ligação, como dia a dia, ou mão de obra, esse de
Esse a é um elemento de ligação em palavras repetidas. Então, essas palavras, elas não têm hífen, né? Palavras que têm elemento de ligação, que fazem parte da flora e da fauna, mantiveram o hífen, mas aí é outra regra. Aqui a gente está falando de erros mais frequentes. É muito comum de se observar a palavra dia a dia ou a palavra mão de obra sendo grafadas com hífen, o que é uma incorreção. Outro erro muito comum de hífen é a grafia da palavra bem-estar, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, normalmente bem-estar vem como sinônimo. E muita gente escreve bem-estar sem o hífen, sendo que o hífen é necessário. Outra coisa é o acento diferencial, né? Do tem no singular e do tem no plural. Ela tem um carro. O tem não tem acento. Agora, se for elas têm um carro, o tem precisa do acento. Esse acento é só para diferenciar singular de plural. Muitas vezes, esse tem vem sem acento ao longo do texto. A grafia de algumas palavras muitas vezes vem escrita errado. Muitos alunos, em vez de escreverem entretenimento, com N, como está aqui, escrevem entretenimento, com R, que é incorreto. O através, muitas vezes escrito com Z no lugar do S, que também configura um erro. A palavra estereótipo, acho que essa é o campeã de erro de grafia. É estereótipo e não estereótipo com i. Aqui, um erro muito comum na proposta de intervenção, que é a grafia de afim. Afim, junto, significa semelhante. Então, ela estuda uma área afim à minha, uma área semelhante à minha. O afim, que significa com o objetivo de, que a gente usa bastante lá na intervenção, ele é escrito separado. A, espaço, fim, espaço, de. Então, fiquem atentos para vocês não perderem ponto. Às vezes atinge os 200 pontos na competência 5, tem lá a proposta de intervenção com os 5 elementos e perde ponto na parte gramatical. Além disso, a palavra infraestrutura não tem hífen. Lembrem-se de que o hífen só aparece quando a gente tem letras iguais no fim do prefixo e no começo da palavra. Então, aqui, se a palavra fosse anti-inflamatório, termina com i, anti, começa com i, inflamatório, tem hífen. Se fosse antibiótico, já não teria, termina com i, anti, começa com b, biótico. Então, nesse caso, não tem hífen, certo? Por fim, a palavra escassez, que muitas vezes é grafada com S, sendo que a grafia correta é com Z. Então, volta aí nas suas redações, vê se você já escreveu alguma dessas palavras erradas, se você já utilizou incorretamente o hífen ou deixou de colocar o hífen em palavras como bem-estar e corrige esses erros para não perder nota em C1. O segundo tópico que a gente avalia em C1 são as regras gramaticais. Regência, concordância, adequação dos verbos, pontuação, paralelismo e uso dos pronomes. Um erro muito comum é o uso da palavra acarretar, com a preposição em, acarretam em problemáticas. Acarretar é um verbo que não exige preposição, acarreta problemas e não acarreta em problemas, certo? Fique atento aí para ver se os verbos que você está usando exigem ou não preposição. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele não vai para o plural, ele é considerado impessoal. Então, não é haviam muitos indivíduos, é havia muitos indivíduos, havia muitos problemas na época, enfim. O verbo visar, que tem o sentido de objetivar, quando ele está antes de um verbo, a preposição não aparece. Então, visa melhorar. Se ele estiver antes de um substantivo, nesse caso, tem a preposição. Então, visa a melhoria, certo? Ou, se fosse uma palavra masculina, visa ao avanço. Porém, visa avançar. Outro erro muito comum, campeão, assim como a grafia da palavra entretenimento, é a vírgula entre o sujeito e o predicado. Aqui, o exemplo que tem é: o filme Matrix narra a história. O filme Matrix é o sujeito, é quem executa a ação, e narra a história, a ação executada. A gente nunca separa o sujeito, o filme Matrix,
do predicado narra a história, certo? Aline, mas eu já vi uma vírgula ali, o filme Matrix, vírgula, de ficção científica, outra vírgula. Nesse caso, essas duas vírgulas que estão isolando a expressão de ficção científica, elas pertencem a essa explicação que está sendo dada sobre o filme Matrix. Elas entram junto com a explicação, se essa explicação sair, elas saem junto com a explicação, tá? Tanto a que vem antes, quanto a que vem depois da expressão de ficção científica, tá? Então, essas vírgulas não fazem parte ali da construção do sujeito ou do predicado. Elas estão te ajudando a inserir uma informação dentro da oração principal. O paralelismo, quando a gente fala de equilíbrio entre construções sintáticas, aqui eu coloquei o exemplo do uso do artigo obstáculos para a prevenção e o combate. Nós temos dois itens na enumeração. O primeiro item, ele vem com o artigo a palavra prevenção com o artigo a prevenção. O segundo item da enumeração precisa ter também o artigo o combate, certo? Aqui eu usei o artigo como exemplo, mas poderia ser um pronome, poderia ser uma preposição, poderia ser o artigo, enfim. Outro erro muito comum é o uso da palavra onde. Muitos alunos repetem excessivamente a palavra onde no texto, quando, na verdade, na maioria das situações, a expressão correta seria em que. Onde é usado apenas para se referir a locais, a espaços físicos. Então, essa é a sala onde eu dou aula. Porém, esse é o contexto em que tal situação ocorreu, certo? Então, em que, sempre correto, em que pode ser usado tanto para situações, contextos abstratos, quanto para espaços concretos, o onde só para espaços físicos concretos, certo? E aqui, o quando, né? Era uma época onde as pessoas eram mais solidárias. Não tem como ser uma época onde, se é uma época, é um período de tempo. Era uma época quando as pessoas eram mais solidárias ou uma época em que as pessoas eram mais solidárias, certo? Vamos para o próximo tópico. Escolha de registro. Modalidade formal da língua portuguesa. Então, na modalidade formal, a gente não faz abreviações ou reduções. Como assim abreviações ou reduções? Aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, sec para a palavra século, redução como pra ou num. Aqui a gente usa, na nossa redação, para, a ou em, um, certo? Evitem reduções, evitem abreviações, por exemplo, prof, tudo bem? A gente também não usa linguagem digital, então PQ, o TD, ou nenhum tipo de uso de linguagem digital ou de internetês, né? Por fim, não usamos também marca de oralidade, bom, tipo. No nosso texto, a gente precisa usar modalidade formal. Então, qualquer marca de oralidade, qualquer característica da língua oral deve ser evitado no nosso texto escrito. E, por fim, a gente não usa informalidades. A internet é terra de ninguém. Quando a gente fala terra de ninguém, além de um sentido figurado, você está usando ali algo muito informal. É preciso dizer que as pessoas, por exemplo, enxergam o ambiente online como um espaço que não apresenta leis ou em que se pode agir sem ser punido, mas dizer que é uma terra de ninguém fica muito informal para o seu texto. Para fechar, as escolhas vocabulares. A gente precisa usar um vocabulário preciso, palavras com sentido correto, adequado e palavras formais. Aqui, por exemplo, uma palavra muito utilizada incorretamente é a palavra acarretar. Acarretar significa gerar ou causar, que é diferente de corroborar. Corroborar não é causar, isso corrobora a situação. Corroborar significa comprovar, confirmar, certo? Então vejam se vocês já usaram corretamente a palavra corroborar e se o sentido de comprovar funcionava na sua frase. Se não funcionar, você usou incorretamente. Culminar significa resultar e um erro que a gente falou, né, lá atrás na ortografia é a palavra afim. Afim escrito junto
significa semelhante. Então, atenção para você não escolher o vocabulário incorreto, nem grafar, escrever esse vocabulário de forma incorreta. Aqui, a gente pode ter um combo de erro, porque pode ter o uso incorreto da palavra acarretar, com preposição que o verbo não exige, então você pode errar na ortografia, você pode errar na regência, você pode errar no sentido, fica muito atento. E se tiver dúvida, se não souber se aquela palavra encaixa, altera a palavra, busca um sinônimo, tá? É melhor do que ter o seu texto penalizado e perda de nota aí de 40 pontos em C1. Por fim, deixo aqui para vocês o nosso plano de acompanhamento pedagógico, em que nós fazemos as correções das suas redações. Existem planos diferentes, com 10 correções, 20 correções ou 40 correções. A prova está aí e você precisa treinar. Então, se você quer que alguém pontue para você lá na sua norma culta, no seu repertório, na construção da estrutura do seu texto, dos elementos da sua intervenção, se você quiser um acompanhamento profissional, entra lá no link dos brochures da redação. Nós vamos corrigir as suas redações de forma detalhada, pontuando todos os aspectos positivos e negativos, o que você precisa melhorar e o que você pode reutilizar em outros textos, expressões, construções, o que o seu texto tem de positivo, para você atingir a sonhada nota 1000 na redação, certo? Bom, em breve a gente se vê de novo.